vão ficar nos seus estados, tem um feriado no meio, foi decretada pelo presidente Rodrigo Pacheco a sessão remota, virtual, mas eu faço questão de voltar, até porque eu quero estar presente na sessão do Congresso amanhã. Não iria conseguir colocar minha cabeça no travesseiro sem participar ativamente desse debate sobre questão de fake news. E aí vamos entrar no tema. O que é fake news? Quem é que diz o que é verdade e o que é mentira? É o governo? É o STF? É um consórcio de imprensa, sabe? E isso está incomodando muito os brasileiros. Eu sou um parlamentar que viajo pelo Ceará inteiro, na minha capital, Fortaleza, onde eu estou agora, converso na praça, nas ruas, converso nos mercados, com gente que é de direita, com gente que é de esquerda, com pessoas que são contra ou a favor de governo. Estive nesse final de semana, por ocasião do evento do Partido Novo, que eu faço parte com muita honra e alegria, em Pernambuco e na Paraíba. Conversei com os paraibanos e pernambucanos e eu percebo uma apreensão generalizada que está traduzida numa pesquisa recente que mostra que 61% dos brasileiros, ou seja, muito mais que a metade dos brasileiros, estão com medo, repito, medo de falar nas redes sociais por causa de retaliação dos poderosos, dos donos do poder, dos burocratas, que não aceitam críticas e que vêm querer calar o brasileiro em algo mais do que democrático, que são as redes sociais, que deu voz à população. E aí, meu caro presidente, nós vamos ter amanhã, na sessão do Congresso Nacional, a apreciação do veto 46. E o meu pronunciamento é dirigido a você, brasileiro, a você, brasileira, a você, pessoa de bem desse país, que não tem ideia da força que você tem junto aos seus representantes, junto ao seu deputado federal, junto ao seu senador, que amanhã vai colocar a digital dele para definir se o Brasil vai ter cadeia para quem propagou fake news, que ninguém sabe quem vai dizer o que é fake news. Então, a perseguição vai estar instalada em nosso país, uma perseguição, inclusive, política, porque é isso que está acontecendo hoje. Quem é conservador e de direita está sendo intimidado nessa nação. A Constituição do Brasil está sendo desrespeitada. E hoje em dia, muito mais grave, porque antes eram alguns ministros apenas do STF, do TSE. Agora existe um alinhamento político-ideológico com o governo Lula, que agora, durante essa tragédia, dessa catástrofe do Rio Grande do Sul, e fica aqui a minha solidariedade e ação efetiva. Já conversei com o senador Paulo Paim, já conversei com o senador Hort, também, Irineu Hort, já conversei com Reis também, o senador Reis, que está de licença, e com o próprio senador Mourão, das iniciativas que nós estamos tendo para pegar o fundo eleitoral, é o mínimo possível. Pegar pelo menos a metade desse fundo da vergonha eleitoral e colocar lá para o povo que está sofrendo, o povo gaúcho. E também estou doando, fazendo a destinação, não é meu, é o dinheiro do contribuinte, para ajudar com emendas individuais o Rio Grande do Sul. E durante esse período dessa catástrofe, nós vimos aí dois fatos.
que esse governo tenta encurralar as pessoas dizendo que é fake news, porque mostra a sua inoperância. Mostra que quem faz politicagem, na verdade, é o próprio governo, quando coloca um interventor biônico, vamos dizer assim, cria mais um ministério, já batendo recorde de ministérios aí, com dinheiro do contribuinte, inchando a máquina, e são craques em aparelhar. E, por uma questão, no meu modo de ver, respeito quem pensa diferente, mas política, colocar um deputado do PT, tirar do Ministério da Propaganda, que vinha fazendo o que estava fazendo aí, tentando calar as críticas, e jogar lá para o povo do Rio Grande do Sul, isso é fazer palanque em cima da tragédia alheia, pensando nas próximas eleições. Tem um governador do estado lá, gente. Por que não respeita o governador que foi eleito pelo voto popular? Mas, em vez de fortalecer aquele governo, como o governo anterior fez, nunca teve tanto dinheiro para estados e municípios, e olha que eu tenho críticas, e demonstrei publicamente minhas críticas ao governo anterior, mas ele não quis colocar um governador biônico, um interventor biônico, como a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul, onde teria que somar os esforços, fortalecer o Eduardo Leite. Quando você vê aquelas imagens do governador Eduardo Leite no dia do decreto da nomeação do Paulo Pimenta, você via o constrangimento na face do Eduardo Leite, do governador, algo assim que até eu fiquei constrangido assistindo. Você imagina quem estava lá, você imagina o povo gaúcho que está sofrendo. Então, olha só a gravidade desses vetos amanhã, principalmente o 46. 5 anos de cadeia para quem propagar, até 5 anos para quem propagar fake news. E eles é que vão dizer o que é fake news. Nós temos que manter o veto. Manter, porque isso é um absurdo, esse veto. Esse veto é algo que é necessário para a democracia do Brasil, que seja mantido. Sabe quando é que foi votada essa lei de segurança nacional? Durante a pandemia, de forma virtual, se excluindo o debate, só teve uma audiência pública, foi tratorado. E aí, agora, se quer derrubar o veto, mas o brasileiro está mobilizado. Foi só o que me perguntaram lá na Paraíba, em Pernambuco e no Ceará, durante esses dias intensos que eu tive aqui no Nordeste. Mas eu estou voltando para aí, para fazer o bom debate no Congresso amanhã, para que a gente possa ter bom senso e todos nós, por unanimidade, em respeito à liberdade de expressão e à livre opinião da nossa nação, mantermos esse veto 46. E eu quero lembrar o Rio Grande do Sul de novo, que foi falado. Lembra quando o governo Lula disse que era fake news a questão das multas que a agência de transporte estava multando aos caminhões cheios de mantimentos, de remédios, de roupas, e estava multando essas doações. E aí, graças à rede social que a gente ainda tem, e é por isso que os poderosos estão incomodados, porque não aceitam crítica, querem impor goela abaixo pela mídia tradicional o que eles pensam, se blindarem. E aí, graças à rede social, começou a mostrar que os donativos não estavam chegando ao Rio Grande do Sul, porque estava tendo bloqueio, multa, burocracia nas rodovias. E aí o governo Lula foi dizer que era fake news isso, e a própria Agência Nacional do Transporte depois fez uma resolução simplificando o caminho desses ônibus, desses caminhões cheios de ajuda para o Rio Grande do Sul e anulando todas as multas.
Ou seja, reconheceu que houve realmente. O próprio governador de Santa Catarina mostrou isso, o Jorginho Melo, nosso ex-colega, mostrou isso, que estava acontecendo multas, acontecendo burocracia para o povo. Tu imagina se não fosse as redes sociais, a imposição deles, dos poderosos, do sistema carcomido, iria se estabelecer. Mas, graças a isso, o povo do Rio Grande do Sul também começou a receber as ajudas, porque as vias começaram a fluir sem multa, sem perseguição, que é outra. A ajuda do Uruguai, que foi colocada à disposição e o governo Lula negou, e depois o próprio embaixador disse que realmente tinha oferecido, que tinha sido negado. E o governo Lula veio dizer que era fake news. Gente, a verdade está aí. Você se combate mentira com verdade. A verdade sempre vai prevalecer. E isso é fundamental numa democracia, que as pessoas possam se expressar, possam se manifestar. Mas isso incomoda os poderosos. Os poderosos que escondem certas situações, mas que um dia vai voltar. Todo mundo vai saber do que está acontecendo nos bastidores. E a verdade já começa a aparecer. Eu quero dizer para vocês que, além dessa questão das 5 anos de cadeia para fake news, que amanhã está nesse veto 46, que nós temos o dever moral, com a ajuda da sociedade, de manter, vai ser um veto que vai repercutir por gerações esse voto amanhã. Também tem lá um dispositivo, nesse mesmo veto 46 que a gente precisa manter, que é das manifestações de movimentos sociais, ditas pacíficas, eu coloco entre aspas os pacíficos. Atenção, Brasil, atenção você que está assistindo. Você sabe que se esse veto for derrubado amanhã, o que é que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte, invasões de terras, porque o movimento pode dizer, sou pacífico, eu sou pacífico, estou indo pacificamente aqui, entrando nas fazendas. É pacífico. Eu estou pacificamente bloqueando as estradas do Brasil. Esse veto 46 amanhã precisa ser mantido para não ter dúvida de que a polícia não pode ser algemada, porque a polícia tem que manter a ordem, ela tem que cumprir o seu dever constitucional. É importante que a sociedade fique atenta amanhã, no Congresso Nacional, 14 horas, mais ou menos nesse horário que a gente está aqui, deve estar rolando amanhã essa importantíssima sessão que vai analisar também o veto da saidinha dos presos. O que é que você pensa, brasileiro, sobre isso? Amanhã vai ficar claro. O Senado já aprovou. A Câmara dos Deputados já aprovou o fim das saidinhas de presos. E agora tem o veto do presidente Lula, que, no meu modo de entender, tirou a alma do projeto e que amanhã vai ser deliberado se a gente derruba ou se a gente mantém o veto. Nesse caso, nós temos que derrubar o veto do presidente Lula, porque é essa a vontade da população brasileira. Então, eu, senhor presidente, estou embarcando daqui a pouco para Brasília, por dever de consciência. Não iria conseguir olhar nos olhos dos meus seguidores, dos meus conterrâneos, de quem votou em mim e de quem não votou também. Porque a gente está na política colocando as nossas ideias e político tem que ter uma coisa, coerência e integridade. Então, se eu sou representante dos cearenses, um dos 3 representantes do estado do Ceará no Senado Federal, eu vou honrar, eu vou dignificar e vou brigar amanhã pela manutenção do veto 46, e eu peço que você, de forma ordeira,
pacífica, respeitosa. Contate, isso é da democracia, o seu deputado federal. Contate o seu senador e coloque a sua posição sobre isso. Eu tenho certeza que amanhã vai ser um dia histórico para o Brasil. Um dia que, mesmo numa sessão virtual, a gente vai conseguir respeitar o desejo da sociedade brasileira, que está 61% da população, presidente. 61%, mais da metade, eu repito, bem mais, com medo de se manifestar nas redes sociais, com medo de retaliação de quem manda e desmanda nesse país. Esse país é feito de gente honesta, gente íntegra, gente trabalhadora que pega condução 5 horas da manhã para levar o pão de cada dia, que fica sendo humilhado no hospital, querendo marcar cirurgia, demorando muitas vezes anos. Eu estava conversando com uma mãezinha aqui há 2, 3 semanas atrás na Fundação Pestalozzi, indo fiscalizar as emendas parlamentares que nós destinamos para as entidades aqui assistenciais, que fazem um trabalho com blindagem eleitoral, porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é seu. Eu apenas indico e procuro fazer com total transparência para todos os 184 municípios do estado do Ceará, independente se são governados por PT, pelo PDT, pelo PL, não importa. Eu mandei para todos, mas eu vou fiscalizar. E tenho um convênio com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, para fiscalizar cada centavo. E eu vou visitar, tempo disponível, muitas vezes, um sábado, um domingo, uma sexta-feira que eu venho para cá, eu vou visitar. E uma mãezinha me falou, presidente, que estava há 2 anos tentando marcar uma consulta com um neuro para o seu filhinho autista. Esse é o respeito que muitos governantes que só pensam no poder pelo poder querem. Por isso que eu sou contra a reeleição. Sou contra a reeleição e vou lutar com todas as minhas forças para que um dia o Brasil não tenha mais esse instrumento que, para mim, corrói a democracia. O populismo fica forte porque você já começa uma gestão, principalmente do executivo, já pensando no que fazer para continuar no poder, né? Então, isso evita que você tome decisões importantes para a sua cidade, porque você não quer se desgastar com o setor da sociedade que, eventualmente, pode fazer um barulho em relação a isso. Então, eu convoco a população brasileira para se juntar a nós, parlamentares, cientes do dever, da importância de manter o veto 46. Sim, veto 46 amanhã no Congresso Nacional. Nós temos não apenas esses 2 motivos que eu citei, mas outros importantes para que a gente possa respeitar o Estado Democrático de Direito. Ora, se alguém se sentiu injuriado, caluniado, difamado pelas redes sociais, e eu já me senti, entra com o processo, eu já entrei. Está lá na nossa legislação, você pode entrar com uma ação com relação às pessoas que fizeram isso contra você. Entra, mas não vá querer agora censurar as redes sociais, controlar. Essa palavra regulamentar é uma palavra 15 segundos. Que leva para outros caminhos que a gente vê aí, regulamentação de maconha, palavra bonita, regulamentação do aborto, e o brasileiro é pró-vida, o brasileiro é pró-família, o brasileiro é pró-liberdade de expressão. Que Deus abençoe a nossa nação, presidente. Amanhã, sim, veto 46. Muita paz. Obrigado.